Bom, vamos começar aqui com a ativação das células B e o mecanismo efetor. Primeiro vamos falar só da porção aqui do anticorpo. O anticorpo, ele possui duas porções. Uma porção que a gente chama de cadeias leves, também chamava de FAB, e uma porção que a gente chama de cadeia pesada, que é a porção FC. A cadeia leve, que é a FAB, ela não vai modificar-se na troca isotípica. Ela é onde eu reconheço o antígeno. A cadeia pesada que vai se modificar, tá? Com a troca isotípica, tá? A porção FC determina a classe isotípica, IgD, IgM, IgG, IgA e IgE, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui. A porção FAB, ela continua reconhecendo o antígeno, ela é perene, e a porção FC, ela tem a troca isotípica. E por que eu tenho essa troca isotípica? A gente já sabe que a célula B, o linfócito B, ele vai estar, principalmente nos órgãos linfóides secundários, em regiões foliculares, né? Eles vão estar dentro de folículos. Certo, dentro desses folículos, essas células, elas vão sofrer ali uma certa maturação. E elas vão expressar na sua membrana alguns... Deixa eu colocar aqui. Algumas classes dessas imunoglobulinas, que é a IgD e a IgM, tá? Então, você tem a IgD e a IgM, que vai ser expressa inicialmente pelo linfócito B, certo? É interessante falar que a IgD, ela não é solúvel. Ela não é solúvel. Se ela não é solúvel, eu não consigo liberar essa imunoglobulina no plasma. Contudo, a IgM, ela é solúvel. E ela consegue ser liberada inicialmente no plasma, ok? Então, já falei dessa parte. IgD ou IgM, todas as células possuem capacidade de produzir desde sua formação. Beleza. Eu vou ter ativação de células B por dois tipos. Uma ativação por resposta T independente, que eu vou ter uma ativação via carboidrato, lipídios ou DNA, e uma ativação T dependente. O nome é bem sugestivo. T independente, eu não preciso do contato do linfócito B com a célula, com o linfócito T. Então, a gente já pode inferir que isso aqui é mais rápido. A gente já pode inferir que isso aqui é mais rápido. Esses tipos de respostas T-independentes, elas normalmente são mais rápidas, elas não geram troca isotípica, então elas são uma resposta primária. Normalmente, essa resposta rápida que a gente tem aqui é uma resposta inicial também, tá? E no ABAS está falando muito que essa resposta, esse carboidrato, esses lipídios, assim, eles podem ser até mesmo pumps, né? Então, muitas das vezes, quando eu tenho um contato com algum pumps, com algum padrão molecular associado, né, a patógeno, por exemplo, algum resquício ali bacteriano, inicialmente eu não preciso de uma ativação T dependente. Eu consigo fazer essa ativação T independente, ativação do linfócito B T independente. Aqui a gente está falando de ativação do linfócito B
sendo T dependente ou T independente. No caso aqui, com esse contato inicial, eu consigo fazer uma ativação de células B, T independente, para pumps, dependendo do grau também do que isso vai acontecer. Contudo, o mais prevalente é a ativação T dependente. O que é isso? É onde o linfócito B ele vai encontrar com o linfócito T. O linfócito T, gente, é uma célula muito importante porque ele organiza a resposta imune. Ele organiza a resposta imune. Então, se ele faz essa organização da resposta imune, é aqui na ativação T dependente do linfócito B que eu vou ter o quê? Troca isotípica, que eu vou ter células de memória, né? Então, é nesse momento aqui que eu vou ter uma resposta mais organizada frente a um patógeno, certo? Quando eu tenho uma resposta T independente, Nossa, vai descarregar. Como que esse linfócito B, ele reconhece? Ele pode reconhecer via receptor Toll-like, que é um receptor para pumps. Esse receptor, na membrana dos linfócitos B, eles vão reconhecer C3D. Como assim C3D? O C3b, que é aquele complexo lá do complemento, ele vira C3D, que ele está inativado, na superfície de micro-organismos. Então, a resposta T independente ela pode acontecer muito por receptor Toll-like, que é um receptor de pumps, como eu já tinha falado aqui. Então, você não precisa diretamente da ativação de linfócito T, ok? A gente já falou disso também. Já falei que IgD não é solúvel. E eu não falei muito da IgM, mas eu vou falar dela mais abaixo. Mas vamos falar da resposta da ativação do linfócito B, resposta T dependente. O que vai acontecer? Vai ser o seguinte: quando eu tenho uma exposição a um antígeno, normalmente, lá na região, por exemplo, se ele adentrou por uma via epitelial, ali no tecido epitelial, né, naquela região, eu tenho células dendríticas. Essas células dendríticas, né, elas são APCs. Dessa forma, elas conseguem fazer a fagocitose desse micro-organismo e, através de estímulos químicos, elas saem da região do endotélio ali, né, e migram para o linfonodo, para tentar apresentar esse antígeno para um linfócito T naive, certo? E também, esse micro-organismo, ele pode viajar, entre aspas, pela via linfática até chegar na região ali no linfonodo, né? Você tem uma parte aferente, eu esqueci o nome, uma via aferente, né, ali de vasos e uma via eferente. Então, ele pode chegar ali, o micro-organismo, pela via eferente e chegar na região onde eu tenho os folículos e encontrar com o linfócito B. Então, essa ativação ela se dá por dois meios. Eu tenho uma ativação dupla. Eu tenho uma ativação que ela ocorre com a célula dendrítica apresentando um antígeno para um linfócito T naive. E eu tenho o antígeno viajando por via linfática até chegar na região ali dos folículos, encontrando com o linfócito B, e o linfócito B fazendo o quê? Ele recebe esse antígeno, lembra que o linfócito B é um APC? Então, ele consegue internalizar esse antígeno e expressar um MHC de classe 2 também contendo o epítopo. E aí que a gente vai cair nessa parte aqui. O Renato, ele falou muito sobre receptor de quimiocina. Como assim receptor de quimiocina? Como que o linfócito B, que está na região nodular, ele vai encontrar com o linfócito T, para ele sofrer aquela modulação do linfócito T. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por receptor de quimiocina. A CCR7
é um receptor de quimiocina que está expresso na região paracortical. Lembrando que a região paracortical é onde fica o linfócito T, certo? E nos folículos eu tenho a expressão de CXCR5. CXCR5. Então tem o receptor CXCL13 aqui. E o que vai acontecer? Para essa célula conseguir encontrar com o linfócito T, ela vai diminuir a expressão de CXCR5 e aumentar a expressão de CCR7, de CCR7, para que ela vá para a região paracortical encontrar o linfócito T, certo? E essa é uma das coisas que acontece, existem outras também. O linfócito T, ele por vezes também, para que é como se um fosse ao encontro do outro, né? O Abas traz dessa forma, como se o linfócito T fosse encontrar o B e o B fosse encontrar o T. Então, o que era expresso pelo B começa a ser expresso pelo T, e o que era expresso pelo T começa a ser expresso pelo B. Então, se o B expressava CXCR5, ele vai começar a expressar CCR7. E se o T expressava CCR7, ele vai começar a expressar CXCR5. Para os dois se encontrar. Eles vão caminhar um ao encontro do outro, certo? Para que ocorra essa aproximação, que é a que está descrita nesse processo aqui. Todo esse processo, ele tem como fim eu conseguir organizar melhor a resposta e conseguir gerar uma resposta mais efetiva contra o patógeno. O que vai acontecer nessa região aqui? O linfócito T, ele expressa, ele vai, aqui você vai ter o MHC de classe 2 e o TCR aqui, tá? Eu não coloquei. O MHC de classe 2 expressando no epítopo pelo linfócito B, lembrando que o linfócito B é um APC, e a TCR aqui fazendo esse primeiro contato. Lembra que esse primeiro contato ele é anérgico, ele não consegue gerar uma resposta efetiva. Então, precisa ter respostas coestimuladoras. Uma das respostas coestimuladoras é a B7, que também pode ser chamada de CD80, tá? Juntamente com a CD28, que é expressa pelo linfócito T, e a B7 pelo linfócito B. Isso aqui é uma coestimulação muito forte. E eu também vou ter a expressão do CD40 e o CD40L. Essa conexão aqui, ela é extremamente forte e extremamente importante. Com essa conexão do CD40 com CD40L, que é expresso pelo linfócito B, eu vou ter a possibilidade da modificação isotípica desse linfócito B, né? Então, quando eu tenho essa ligação aqui, eu tenho também a ativação da AIT, que é a desaminase induzida por ativação. Essa enzima aqui, ela possibilita a transcrição de anticorpos específicos, ou seja, a troca isotípica, como está escrito aqui. Então, esse contato aqui de CD40 e CD40L vai possibilitar a ação da desaminase induzida por ativação, que vai possibilitar a transcrição de anticorpos específicos para aquele patógeno. Mas quem que vai induzir, quem que vai determinar um anticorpo a ser produzido? Quem vai determinar isso são as citocinas produzidas pelo linfócito T. Como eu falei anteriormente, o linfócito T, ele organiza tudo. Ele é o cara que organiza absolutamente tudo. Então, é ele que vai falar o que precisa ser produzido, qual troca isotípica que eu tenho que fazer, para a resposta ser mais especializada, como eu coloquei aqui. A resposta ela tem que ser mais especializada. Então, isso vai depender da citocina produzida pelo linfócito T, ok? Se o linfócito T produzir interferon gama, eu vou ter uma troca isotípica para IgG. Se for TGF-beta, eu vou ter uma troca isotípica para IgA. Se for interleucina 4 ou interleucina 5, eu vou ter uma troca isotípica para IgE. Isso tudo vai depender muito da resposta ali, então, de citocinas, que vai ser estimulada.
Falando um pouco sobre o mecanismo efetor da imunidade humoral, né, os tipos de imunoglobulinas que a gente tem imunoglobulina M, que é uma imunoglobulina muito grande, ela é pentamérica. Existem pessoas que não conseguem fazer essa conexão de CD40 com CD40L. Isso aqui vai causar, se a pessoa não conseguir fazer isso aqui, se ela não tiver essa expressão de CD40 com CD40L, ela vai ter uma como é que chama? Uma síndrome de hiper-IgM. Por que ela vai ter uma síndrome de hiper-IgM? Ela não vai conseguir fazer a troca isotípica, né? Então, ela não vai conseguir fazer uma resposta mais especializada. Esses pacientes, eles podem cursar com síndrome nefrótica, porque o que acontece? Aí, que eu vou explicar agora. A IgM é uma molécula muito grande, ela é um pentâmero, tá vendo? Ela é extremamente grande. Então, se você tem uma produção exagerada dessa IgM, ela pode, na região do glomerular, ela pode causar ali danos no glomérulo, tá? Por ela ser muito grande. E, assim, várias outras coisas, ela pode se depositar, isso é bem ruim, assim. Por isso a gente tem que ter a troca isotípica. Essa hiper-IgM, ela é ruim. O IgM, ele é uma partícula que ela é pentamérica. O que ela faz? Ela faz neutralização. Ela ativa a via clássica do complemento. Aqui, ó, a via clássica do complemento tá aqui em cima, ó. Proteína quaternária IgM e IgG. A primeira parte aqui, ó, né, é uma IgM ou uma IgG. Então, a IgM, ela faz neutralização e ela ativa o complemento. E ela também faz uma ativação T independente. Lembra lá que eu falei dos pumps, né? Que eu até citei aqui acima. Cadê? Olha lá, ó. Receptor Toll-like, reconhece C3D, e aí eu tenho essa liberação de IgM ali, certo? Agora, as outras partículas que eu vou ter aqui vai ser a IgG. A IgG, como eu já falei, se o linfócito liberar uma citocina que se chama interferon gama, eu vou ter essa troca isotípica. Ela também ativa a via clássica do complemento, tá? Ela ativa a via clássica do complemento. E o que significa isso de ADCC, células NK? Significa citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos, tá? Então, eu vou ter também uma ativação das células NK, que elas vão reconhecer esse IgG. E eu vou ter receptores para a porção FC da IgG. Como assim receptor para a porção FC do IgG? O IgG, ele tá aqui, ó. Lembra que a porção Fab, ela não se modifica. É essa porção que se modificou aqui, ó. Ok? Lá no macrófago, eu vou ter um receptor para essa porção aqui, ó. Então, esse receptor, ele vai... Essa porção Fab aqui é onde pega o antígeno, e aí essa porção se liga ao macrófago, certo? Ao receptor aqui no macrófago. Então, ela organiza uma resposta T dependente. Eu até coloquei aqui, ó, o receptor vai ser o CD64, desculpa. Esses aqui, gente, é melhor vocês olharem no slide dele, mas o do macrófago é o CD64 e o do linfócito é o CD32 e o da célula NK é o CD16, tá? Eles expressam esses receptores para a porção FC da IgG. Vamos lá, então, para o próximo. O próximo é o IgE. O IgE a gente tá meio careca de saber que ele é para eumentose, né? E alergias. Então, ele vai ser estimulado com a liberação de interleucina 4 e interleucina 5 pelo linfócito T, que vai fazer contato ali com o linfócito B, né? Ele vai ter receptor dele que vai degranular. O que o receptor, o que a porção vai fazer com o eosinófilo macrófago? Vai degranular essas células aqui, ó.
vai degranular essas células, certo? Então, é basicamente isso que o IgE faz. Ele faz uma ativação do eosinófilo e do mastócito para organizar essas vias de parasitose e de alergia. E o IgA é uma imunidade de mucosa. Você vai ter muito IgA na região ali do sistema gástrico. Então, é uma região de mucosa. E ele é engraçado porque ele é um dímero. E ele não possui porção FC disponível. Se ele não possui porção FC disponível, não existe receptor para ele, certo? Não é igual o IgG, que tem um receptor no macrófago. O que ele faz? Ele neutraliza também, certo? Essa IgG, ela passa muito facilmente a gente consegue fazer a passagem dela por algumas células, por isso que ela tem essa imunidade de mucosas. E eu vou parar esse vídeo.